Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Deus nos prepara para as batalhas da vida. Assim como aconteceu com Josué, que depois de cruzar o Rio Jordão, deixou o deserto para trás, e todos já com os pés colocados na terra prometida, na Canaã, que manava leite e mel. Estava vivendo agora um momento dramático. Esta seria a primeira batalha em Canaã. Havia milhares de pessoas sob o seu comando, e o inimigo agora não era mais o impessoal Rio Jordão, mas adversários de carne e osso, os habitantes de Jericó, o que era muito pior. O Rio Jordão ficara para trás e não havia mais retorno. Vendo o quadro do ponto de vista da ação sobrenatural de Deus, o rio havia se estabelecido num obstáculo intransponível, se o povo desejasse retornar a fim de fugir da guerra. Só lhe cabia avançar. E assim também deve ser a nossa vida cristã. Uma vez tendo colocado a mão no arado, não se deve voltar atrás. Lucas 9, versículo 62. E assim como Josué, nós precisamos avançar, porque a posse de Canaã é o nosso destino. Josué agora se depara com as intransponíveis muralhas de Jericó, a cidade fortificada de uma nação inimiga, que precisava ser desalojada da terra da promessa. E foi nesse contexto de luta e dificuldade que Deus se revelou a Josué, trazendo encorajamento ao seu coração, preparando-o assim para o conflito. Lá estava Josué, aos pés de Jericó. E a Bíblia diz que naquele cenário desanimador, Deus, por causa da sua infinita misericórdia, ao contemplar as aflições, dúvidas e temores do coração do seu servo, revelou-se a ele. Temos um Deus que em nenhum momento tira os olhos de sobre a nossa vida. Antes, ele conhece cada estágio dela. Deus está agora vendo você, as suas lutas, as suas frustrações, as suas dúvidas, as suas enfermidades, os seus temores e as suas decepções. Deus fez uma revelação poderosa de si mesmo a Josué. Estamos aqui diante daquilo que os teólogos chamam de teofania, uma manifestação de Deus. Mas a maior parte dos estudiosos crê que, neste caso, trata-se de uma cristofania, ou seja, uma manifestação no Antigo Testamento de Cristo, nosso Senhor e Salvador, ao seu servo Josué, revelando-se como príncipe dos exércitos do Senhor. Josué vê o príncipe do exército do Senhor. E o que ganha destaque em sua visão? Aquilo se tornou muito significativo para o jovem comandante. Josué ressalta que aquele diante de quem estava carregava nas mãos uma espada nua desembainhada. Isso significa que Deus quis que Josué se certificasse de que a sua mão soberana haveria de agir de novo, de modo invisível na batalha. Josué não batalharia sozinho. Aquela era a mão de Deus, a garantia de vitória para a vida de Josué e do seu povo. A mão de Deus está sempre atuando na vida da sua igreja. E então, descanse no poder e na habilidade de Deus em dar vitória para os seus eleitos. E lá estava Josué, provavelmente com dúvidas no coração, certamente em busca de uma estratégia. E Deus, por causa da sua imensa bondade, deu uma direção segura para o seu comandante. A palavra de Deus diz, no Salmo 25, 12, o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher.
Esta é uma promessa de Deus para você e para mim. E tudo que nos diz respeito é do interesse de Deus. E por isso, pode contar com a sua direção amorosa. Então, espere ouvir a sua voz. Não decida nada sem ouvi-lo. Não decida antes para pedir-lhe a bênção dele para aquilo que você decidiu fazer sem consultá-lo. Deus haverá de abençoar aquilo que lhe revelou e que, consequentemente, representa a realização da sua vontade soberana. No capítulo 6, Josué recebeu ordem de entrar em Jericó e matar todos, exceto a prostituta Raabe. A tomada de Jericó deveria ser feita exclusivamente da maneira de Deus, conforme nós já sabemos e que está escrito lá em Gênesis 15:15 e Levítico 18:24. Deus prepara-nos para a batalha, não apenas revelando o seu poder, que nos torna ousados para guerrear, mas também sua santidade, que nos torna ousados para guerrear de forma santa. A Bíblia diz que Deus se virou para Josué e lhe disse: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. A vitória era certa e cabia a Josué apenas seguir adiante, ainda confiando na fidelidade divina. Meu irmão e minha irmã, você já cruzou o Jordão. Não é hora de querer voltar ao deserto. O Jordão, que ficou para trás, agora é intransponível. Deus não irá parar novamente as águas caso você queira atravessá-lo na direção contrária. Mas há uma boa notícia. Deus entregou Jericó nas tuas mãos. A vitória já foi dada ao cristão que anseia ser parecido com o seu Salvador. O que existe agora são inimigos entrincheirados no campo do nosso coração, que precisam ser expulsos. A terra, porém, já é nossa, e o Senhor está a nos dizer: podem avançar, pois Jericó, com os seus reis e os seus valentes, está em suas mãos. Imagine a cena: Josué sem Moisés, o seu grande companheiro e líder, olhando para as muralhas de Jericó, certamente pensando: o que fazer? Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava nem saía. Josué olha para aquele quadro e ouve Deus dizendo: eu não quero que tu faças parceria com este povo, não quero associação nenhuma com essa gente. Eles devem ser desalojados. E eu pergunto: você crê que pode partir para dentro de Jericó? Você crê que não deve fazer acordo com os cananeus? Tomou conhecimento do fato de que a ordem é para destruí-los? A resposta de Josué, a revelação de Deus, ensina-nos a como nos preparar para a batalha. E o que nós devemos fazer para nos preparar para a batalha? Jamais estamos preparados para a batalha enquanto estivermos olhando para baixo. O texto diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Josué tirou os olhos das muralhas e os colocou em Deus. Eis o segredo da vitória. A fé exige o uso da nossa mente. Orar é fundamental. Porém, se junto com a oração não praticarmos o exercício bastante simples de pensar, pouco proveito auferiremos da fé que professamos. Você está vendo o príncipe do exército do Senhor em sua vida? Estamos diante da necessidade de, em meio às Jericós fortificadas da vida, tirar os olhos das muralhas e colocá-los em Deus. Tudo o que precisamos é, pela fé, contemplar o nosso Deus de pé, com sua espada
nua, desembainhada nas mãos. Portanto, cabe a você preparar-se para a batalha, erguendo a cabeça e levantando os olhos. Josué, inicialmente, não soube se estava diante de um aliado ou de um adversário. Mas como Josué pôde discernir se estava diante de Deus ou não? Foi mediante o diálogo que Josué descobriu que estava diante de Deus. A nós cabe aproximar-nos de Deus, fazer perguntas, aguardar respostas, para que a presença de Deus fiel seja discernida neste mundo onde o pecado obscureceu a nossa visão do Criador. O Senhor revelou-se ao seu servo Josué, e este caiu por terra e o adorou, dizendo: Que diz meu senhor ao seu servo? Aqui vemos a existência do culto a Deus, a qual consiste em respondermos à sua revelação com adoração e interesse real em saber qual é a sua vontade. Aí está a melhor forma de iniciarmos as nossas orações, adorando. Quando adoramos, passamos a ver os nossos problemas na perspectiva correta. Em tempos de aflição, devemos começar a orar como o Salmo 121, 2. E aqui está a boa questão. De onde me virá o socorro? Josué perguntou: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué não começou se lamentando. Não havia mais o que lamentar. A visão já fora recebida, a palavra ouvida e a certeza da vitória dada. Não era mais hora para falar de problemas, mas de saber qual era a vontade de Deus. O cristão verdadeiro é alguém que já se certificou da presença santa do Deus que porta uma espada nua, desembainhada, e por isso está mais preocupado em saber qual a vontade de Deus para a sua vida do que qual o tamanho da muralha que terá de enfrentar. E aí está o segredo desta vida, abençoada, próspera, ungida e rica. É você pegar o problema, analisá-lo, encará-lo, dissecá-lo e dizer: aqui está o problema. Agora, como vê-lo à luz das Sagradas Escrituras? Senhor, que tu tens a dizer sobre essa situação? Que fazer então? Não nos concentrarmos no problema, mas na busca da direção divina. O texto registra que o Senhor virou-se para Josué e lhe disse: Tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. A palavra fidelidade é a que mais está subentendida no livro de Josué. Nele encontramos um Deus fiel, porém encontramos um homem fiel também. Se a fidelidade de Deus é apresentada de um modo que nos emociona, a fidelidade de Josué a Deus é apresentada de uma forma que nos desafia. A prontidão de Josué em obedecer a Deus é o que de mais belo aprendemos com a sua vida. Mais impressionante do que a sua coragem é a sua capacidade de se submeter à vontade de Deus. Aqui vemos um Deus que nos estimula a prosseguir, que deseja que levemos adiante as decisões que tomamos. Cruzamos o Jordão, entramos na vida cristã. Não podemos voltar atrás. Os adversários estão entrincheirados diante de nós, mas o príncipe dos exércitos do Senhor está conosco. Portanto, levantemos os olhos, aproximemo-nos dele, procuramos conhecer a sua vontade, prestemos culto de adoração a ele, ouçamos a sua voz, obedeçamos a sua vontade e nos dirigemos para Jericó, porque as muralhas haverão de desmoronar, em nome do príncipe do exército do Senhor. Amém?
E que assim você também pratique essa palavra em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos porque servimos a um Deus fiel. E nós estamos aqui para assumir o compromisso de, em fidelidade ao Senhor, também fazermos a nossa parte, sermos obedientes ao Senhor. Nós não vamos olhar para o problema, para a dificuldade, para a luta, nem para a batalha. Mas nós estamos aqui olhando para o Senhor, o príncipe dos exércitos do Senhor. E te pedimos, mostra-nos a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque nós sabemos que a nossa vitória é certa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.